Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipag, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, de volta com vocês, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, conturbada, 30 de maio de 2025, falo com vocês ao vivo, direto da capital que está quente de novo, Cuiabá, não é a Cuiabrasa, mas também não foi aquele frio de ontem, tá bem legal, o sol está muito aberto aqui em Cuiabá, aqui na minha frente, está muito bonita a capital do Mato Grosso, mas as nossas atenções estão voltadas mesmo para o Rio Grande do Sul. Ontem à noite, temendo a expansão desse movimento que os produtores rurais gaúchos estão nas estradas, na tentativa de paralisar o Estado para conseguir a prorrogação das suas dívidas, o Conselho Monetário Nacional publicou uma resolução dando poder aos bancos para escolher quem que eles podem prorrogar. Em síntese, é isso. Mas assim, ontem à noite que saiu a resolução, o senador Luiz Carlos Reis, dentro do Rio Grande do Sul, junto com os manifestantes, fez um pronunciamento que está na internet, nós vamos trazer na íntegra, mas a parte principal da manifestação do senador Luiz Carlos Reis é essa daí. Nós estamos aqui em Veracruz, essa grande mobilização pela securitização. Saiu agora às 19h15, a resolução 5220, que muitos colegas já estão disputando a paternidade, mas ela não nos serve. Não nos serve. Por isso, a manifestação continua. Os produtores, conforme o combinado, estão nas estradas, bloqueando as estradas para chamar a atenção da sociedade, primeiramente da sociedade gaúcha, mas também de todo o Brasil, sobre o drama do que é produzir a céu aberto com os problemas climáticos enfrentados pelos gaúchos. Eles estão nas estradas, veja aí. Imagem dramática essa daí, puxa vida, porque nós sabemos da desesperança e do desespero de muitos produtores. Nossa. Vamos lá. E clima. Clima, hoje amanhecemos com geadas em vários pontos do país, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, e a frente está passando. Sérgio Braga, como é que está São Paulo? Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Depois de uma madrugada bem fria, chegou a atingir 5 graus em média. Logo pela manhã estava em torno de 9, agora 16 graus, céu bem limpinho, ensolarado o dia, mas as temperaturas devem permanecer em queda ou até mesmo nessa faixa nos próximos dias, abaixo dos 10 graus. Deve subir esse frio para outros estados, pelo menos essa expectativa, essa previsão. Manchete da Folha de São Paulo falando sobre o clima aqui em São Paulo. No final de semana deve ter manhãs geladas, já é esperado, tardes com temperaturas um pouco mais amenas, o que está realmente se confirmando. Mas olha só, temos outras manchetes, inclusive, antes das manchetes, olha só a situação, os volumes de chuvas aí previstos para o dia 3 até o dia 11 de junho, no sul do Brasil, principalmente lá em Santa Catarina, com Chapecó, chegando a 193 milímetros, isso do dia 3 até o dia 11 de junho. Olha só lá do outro lado, Paraguai também, cidade do Leste, 187 milímetros, no Paraná, 160,8 em Guarapuava, Curitiba, 133, Jaraguá do Sul, 236 milímetros acumulados nos volumes entre dia 3
até o dia 11 de junho, portanto, vem muita chuva por aí, principalmente no estado do Paraná, assim como em Santa Catarina, está com previsão de chuva para os próximos dias também no Rio Grande do Sul. Com relação ao clima ainda, falando sobre as temperaturas, olha só, a Climatempo destacando que a geada, como você mesmo disse, avança pelo Brasil nessa sexta-feira com frio intenso. Já ocorreram geadas em várias regiões, principalmente Mato Grosso do Sul, Paraná, algumas partes. São Paulo também teve muita geada. E como nós vimos, tem muita chuva aí prevista para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo e também no Paraguai. Bom, semana que vem, falando sobre o clima, nós temos aí o Almir Televisão mostrando que a semana também deve ser de muita chuva. Esse mapa que nós vimos foi encaminhado, inclusive, pelo Almir Trevisan, do Agrotempo. Aproveitando, João Batista, lembrando que o clima, daqui a pouquinho a gente tem um destaque, um destacão, aliás, trazendo várias imagens que foram enviadas aqui para o Tempo e Dinheiro de várias partes do país, principalmente Mato Grosso do Sul, com essa queda bem acentuada das temperaturas. A gente só está começando nessa edição do Tempo e Dinheiro. O frio, né, com uma temperatura mais amena, mas o tempo hoje, essa edição do Tempo e Dinheiro está bem calorosa e bem quente, João. Pois é, manhã de geadas, nós vamos mostrar isso na nossa editoria de tempo, que é Tempo e Dinheiro. Falando em dinheiro, os preços estão de lado, né? Como se diz, água de salsicha nos mercados, nas bolsas, nós vamos mostrar já já. Mas antes de chamar os nossos especialistas, a nossa mensagem de esperança, apesar de tudo, cada vez mais a nossa certeza de que o Brasil vencerá. Nós vamos superar esse momento de dificuldade. Essa é a nossa proposta, a nossa mensagem de otimismo. O Brasil vencerá com base na produção e no esforço dos produtores rurais do meu Brasil. O Brasil vencerá. Gleison Ricardo. Então, vamos em frente com essa edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, edição desta sexta-feira, 30 de maio de 2025, ao vivo aqui de Cuiabá, para todo o Brasil, com o Sérgio em São Paulo, o Gleison em Campinas, Davi da Luz comandando nossa equipe. Vamos fazer uma edição muito importante para que o senhor, mais uma vez, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Mas agora eu vou fazer a chamada dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Alô, amigos do Tempo e Dinheiro. Sextou, João Batista. Como é que tá esse Mato Grosso aí? Vamos lá, daqui a pouco nós vamos fazer diretamente Antônio Olinto. Parece que deu uma geada de manhã lá. Não, vamos chegar lá para ver daqui a pouco. Vamos lá, correlação Mercadão, soja vai fechando a semana frágil lá em Chicago. Plantio e condições americanas seguem regulares. Com isso, perdemos fôlego, tá no suporte do 10,20 agora. Tem fôlego positivo para frente, mas já vamos comentar isso aí. Hoje também temos o milho, colheita do milho avançando. Alguma geadinha aí pegou aí milho de baixada aí da safrinha. Por enquanto não tem um indicativo de perdas significativas, mas durante o dia alguma coisa vai aparecer. Com relação ao mercado, sextou, João Batista, sextou, e hoje é dia de feijão com arroz, já diretamente da região que produz feijão preto aí. E o mercadão do feijão e arroz vai fechando calma a semana, esperando que esse frio aí traga mais demanda de arroz e feijão. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro nessa sexta-feira fresca. A manchete, né? Depois da neve, da umidade, agora está vindo a geada. Tivemos geada no Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai. No Rio Grande do Sul foi mais isolada porque ainda tinha muitas nuvens. Detalhes na previsão. Aí o cachorrinho do Brandalize pedindo um bifinho. Mas vamos lá. O mercado do boi gordo hoje começa a mostrar pelo menos uma estabilidade, até mesmo alta, em algumas praças. Lá na B3, o que a gente observa nesta última sessão do mês de maio, o vencimento junho passa a ser o mais negociado, 312,55. Muitas rolagens já foram feitas ontem, mas está ali, na estabilidade. Julho, 322,20, 0,31 de alta. Agosto, 326 mais 5, 0,31
237 de alta. Arroba para setembro, 331,95, alta de 0,14%. Para se ter uma ideia, nós tivemos um mês todo praticamente com pressão no mercado do boi gordo, no mercado físico. Hoje, a apuração feita pela Scott Consultoria mostra que uma praça subiu, aliás, uma praça recuou, 7 subiram entre as 32 pesquisadas, mas ainda a referência em São Paulo continua nos 297,50, região sudoeste do Mato Grosso, 294,50, Cuiabá, 295,50, a mesma cotação da região sudeste do Mato Grosso, 295,50. Daqui a pouquinho tem o Luiz Gustavo, direto do CPE, falando conosco, comentando o mercado do boi gordo, também a Isabela Camargo, da HN Agro. Mas antes, vamos àquele giro pelas bolsas de Chicago e Nova York, começando pela Bolsa de Chicago com a soja. Soja que vem em queda nesse momento de 0,92% a 10 dólares 41,38, milho 4 dólares 45,30, 0,38 de queda. Trigo com ligeira alta, estabilidade, 0,12, agora alta a 5 dólares 34,60. Em Nova York, o café recua 1,79% a 342,18. Não aparece na tela, mas o café robusto Conilon na Bolsa de Londres é negociado com uma queda um percentual maior, 2,17% de queda a 4.459 dólares por tonelada. Café cai hoje. Açúcar sobe 0,88 a 17,15. Algodão 0,37 de alta a 65,08. Petróleo cai 1,17% a 60 dólares e 22. Ouro a 3.316 dólares e 40 por onça Troy, 0,82% de queda. E mercado cambial, Gleidson, dólar, alta de 0,96%, está subindo o dólar, a R$ 5,72 mais 5. E o índice Bovespa, lá na P3, cai 0,89% a 137.306 pontos. Dólar sobe, índice Bovespa cai, confirmando mais uma vez a soja na Bolsa de Chicago, 10 dólares 41,50, 0,90 de queda, e o café nas negociações em Nova York, nesse momento, café, vamos lá conferir, 1,85 em tempo real, queda a 3 dólares 41,95 ou 341,95, como preferir. Portanto, o mercado hoje tem muitas informações nessa reta final, último dia do mês de maio, mercado atento e tenso, João Batista Olive. Pois é, o termômetro é esse dólar que está pulando, por quê? Porque o mercado financeiro, né, a economia do Brasil está entendendo que o Lula vai dobrar a aposta, ao invés de anunciar cortes de gastos, não, eles estão dobrando a aposta e o câmbio está subindo, o dólar está subindo, a inflação vem junto, nós vamos ter que trabalhar para pagar. Atenção, como disse o Sérgio, sexta-feira, hoje é o dia daqueles que nunca perdem, os boletos. Hoje os boletos chegam e eles vencem, sempre vencem. E aí esse é o motivo do desespero dos produtores gaúchos que estão nas estradas, que fizeram compromissos para pagar dia 30, dando como segurança, muita gente colocou suas propriedades como segurança do empréstimo. E aí quem tomou esse empréstimo, quem cedeu, enfim, vai cobrar, né? E esse é o problema que nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul, por isso eles estão nas estradas. E lembrem-se, isso é importante eu dizer para vocês agora, as notícias estão se sucedendo com muita rapidez. Então, aqui, nos assistam, mas entrem no WhatsApp do nosso grupo fechado, que é o Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante para você receber informações em tempo real pela equipe do Giovanni Lorenzon. Está te atualizando sobre o que está acontecendo agora, principalmente na economia e na política, que o dólar está mostrando que nós estamos com uma sexta-feira anormal, agudizada. Como é que você faz para entrar no clube? Você tem 7 dias grátis. Olha o telefone para você mandar uma mensagem para a dona Léa, para ela te colocar no clube agora. 199-9813-2915. Experimente. 7 dias para você experimentar. Tenho certeza que você vai ficar conosco e se transformar, como a gente sempre diz, no produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Dito isso, vamos voltar ao Sérgio Braga com as manchetes do agro. É o Giro Rural desta sexta-feira, Sérgio. Suinocultura independente. Final de mês e especulação por caso de gripe aviária derrubam preços do suíno. Frango CPEA. Maior oferta realocada ao mercado doméstico derruba cotações.
Ovos, maio encerra com baixa liquidez e preços em queda. Citro CPEA, maior oferta mantém pressão sobre as cotações. Melancia, cotações voltam a aumentar na roça, mas frente fria deve limitar o consumo. E agora, claro, as principais manchetes da política e da economia do mundo e do Brasil. Sérgio Braga. O jornal Metrópolis, PIB cresce 1,4% no primeiro trimestre, puxado por desempenho do agro, informa o IBGE. Da CNN, alta do IOF expõe despreparo do governo com a economia, dizem analistas. Do jornal o Globo, Trump consegue suspender temporariamente liminar e restabelece tarifaço nos Estados Unidos. As medidas foram consideradas ilegais por um tribunal de Nova York, mas apelo da Casa Branca foi bem sucedido. Da Gazeta do Povo, Estados Unidos, restrição de visto mira tendência global de censura. Da Gazeta do Povo, em português, Estados Unidos dizem que nenhum inimigo da liberdade será perdoado. Da Folha de São Paulo, governo Trump enviou carta a Moraes sobre bloqueio de perfis em redes, diz o New York Times. Da CNN, desaprovação recorde de Lula, fortalece direita e ameaça reeleição. Da CNN Brasil, Lula perde para Bolsonaro, Tarcísio e Michele em segundo turno, diz pesquisa Atlas. Pois é, esse é o grande fato desta sexta-feira na área da política, porque veio a público uma pesquisa encomendada pela agência Bloomberg, feita pela Atlas Intel, a agência Atlas Intel, mostrando que aumentou a desaprovação de Lula. Nós temos os dados, os números estão aí na sua tela. A desaprovação pulou para 53,7%, 54%. Olha a boca do jacaré subindo. Enquanto que a aprovação manteve-se em 45,5%. É a maior reprovação de Lula desde janeiro do ano passado, desde janeiro de 2024. Agora, tem duas notícias importantes da leitura dessa pesquisa. A primeira, comemoração da esquerda, dos que estão com Lula, dizendo que ele mantém os 45 de sustentação, de aprovação, 45. Agora, a subida da desaprovação para 54%, vamos dizer assim, traz consigo não só as manchetes que o Sérgio acabou de dizer, né, que reacende a possibilidade de não ter nem segundo turno no Brasil no ano que vem, mas, e é por isso que o dólar está subindo, a reação do Lula. Porque cada vez mais, eles vão ficar cada vez mais radicais, mais raivosos e vão colocar o Brasil em conflito. É disso que se trata, é essa a preocupação. Por que o dólar está subindo? Porque eles vão dobrar a aposta e nós temos que ter muita paz, muita calma e tranquilidade no nosso país nesse momento. Nós temos que atravessar este momento. É disso que se trata. Portanto, a mensagem do Tempo e Dinheiro em defesa da liberdade, a trincheira da liberdade, em defesa da sociedade e principalmente quem está segurando o Brasil nesse momento, que são os produtores rurais. Tempo e Dinheiro em defesa do agro, Gleison. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Agora, direto no ponto, nós temos que ir à nossa mensagem de tempo. Então, chegou a hora de nós termos o bloco da meteorologia, das geadas dessa manhã com o Sérgio Braga. O tempo hoje no ar, Gleison. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Começamos pelo destaque do frio e um deles pela revista Oeste, falando sobre essa frente fria que mantém o ar polar sobre o Brasil nesta sexta-feira. Do jornal O Tempo, lá onde o João Batista Oliva está.
Cuiabá deve ter um dia com muitas nuvens nessa sexta-feira, mas mesmo assim já diminuiu bastante a temperatura por lá. Agora, uma sequência sobre o registro de geadas em todo o Brasil, principalmente Mato Grosso do Sul, que teve uma manhã muito fria. Mas essa é de Cafelândia, no Paraná, mostrando também o campo aí todo ele esbranquiçado logo pela manhã. Agora, a imagem de Dourados, mostrando exatamente a geada logo pela manhã, e informações que no Vale do Ivaí o que salvou foi a neblina, mas mesmo assim teve geadas por lá. Olha só, Ponta Porã também, na imagem seguinte, olha só quanta, né, geada aí, mostrando exatamente todo o campo esbranquiçado, além das imagens de Aral Moreira, que nós temos aí uma sequência de imagens mostrando exatamente a situação da geada logo nas primeiras horas de hoje. Além dessas, tem de Rio Brilhante a participação do João da Silva, mostrando essas imagens aí e o registro de geadas logo pela manhã, aquilo que já vinha sendo alertado, inclusive, pelo próprio Ronaldo Coutinho. E Neves Paulista, aqui no interior de São Paulo, olha só o termômetro marcando, olha, as Neves Paulistas e também Irapuru, do Toninho Vicentim, mostrando a temperatura aí, o termômetro marcando menos de 10 graus logo pela manhã. Olha só, também outras imagens. E temos também um vídeo do Toninho Vicentim, Gleidson. Nós temos esse vídeo para colocar, né? Irapuru. Vamos lá colocar o Toninho Vicentim. Bom dia, Neves Paulista, São Paulo, dia 30 de maio de 2025. Já amanheceu com uma geadinha leve, ó. Bom, aí de Neves Paulista, Rio de Irapuru, também no interior de São Paulo, Toninho Vicentim participando conosco. Você pode mandar imagens do registro do frio logo pela manhã aqui para o Tempo e Dinheiro, a gente está aguardando a sua participação. Mas olha só, o mapa em tempo real mostrando exatamente o que acontece com o clima neste momento em todo o Brasil. Esse é o satélite mostrando essa faixa longa, né, com chuvas, muita umidade, principalmente no estado de São Paulo, subindo para o Mato Grosso do Sul, também parte de Rondônia, Acre, seguindo em direção ao norte do Brasil. Muita chuva registrada nesse momento, muita umidade pelo satélite. Mas também vamos acompanhar o que acontece nos próximos 7 dias na previsão do INMET. Vamos lá. Bom, vamos à previsão do dia 31, sexta-feira, até o dia 6 da próxima semana. Amanhã o tempo segue firme em boa parte do país, segundo a perspectiva da INMET, do INMET. No dia 31, essa situação com chuvas concentradas a partir do estado da Bahia, norte do Brasil, e também no litoral sul do Brasil. No dia 2, as chuvas ainda continuam concentradas na região norte, faixa leste do Nordeste, faixa leste também de boa parte da região sudeste e voltam a partir do dia 3 pelo oeste do Rio Grande do Sul, atingindo boa parte do estado, assim como Santa Catarina, Paraná. No dia 4, a chuva fica mais intensa no sul do Brasil. O Brasil Central continua seco e o norte, a partir do dia 4, com chuvas intensas registradas. Olha só, no dia 5, na próxima semana, chuva intensa prevista para o Rio Grande do Sul, Paraná, parte do estado de Santa Catarina e parte também da região norte do Brasil. Portanto, no dia 6, próxima semana, a chuva intensa volta ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do estado de Mato Grosso do Sul e também o litoral com alertas feitos pelo INMET. Bom, também tem outro alerta, dessa vez o destaque do próprio Notícias Agrícolas, colocando na tela que após passagem, né, das chuvas e da neve, o risco agora fica por conta da geada e nos próximos 7 dias mostram acumulados acima de 100 milímetros, veja só, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia e também para o Amapá. Roraima tem aí também um alerta de muita chuva nos próximos 7 dias. Agora vamos à Serra Catarinense, a fria Serra Catarinense, conversar com o Ronaldo Coutinho, saber como é que fica a previsão para os próximos 7 dias. Olá, Ronaldo. Está começando a indicar alguma instabilidade aqui entre o Paraná, Paraguai, Santa Catarina e extremo norte do Rio Grande do Sul. Essa chuva aqui provavelmente vai vir entre segunda e terça-feira. Nesse fim de semana o tempo é bom aqui no sul. Aqui também, essa área de chuva que está indicando provavelmente vai ser entre segunda, terça e quarta da semana que vem.
Esse fim de semana também é tempo bom. Fez frio, deu geada aqui em alguns pontos de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Não acredito que tenha tido dano geral. Algum dano pontual pode ter tido uma ou outra lavoura em que chegou perto de zero, aí questão de microclima, né? Baixada e fundo de vale. Mas fez frio em toda essa região aqui, ó. As temperaturas estão bem baixas agora cedo. Boa chuva aqui no Espírito Santo, litoral do Nordeste também. Aqui o pessoal do café está reclamando agora por excesso de umidade. E aqui no norte também as chuvas normais. De hoje até o dia 13, nós temos o quê? Condições de chuva mais significativa aqui ao norte do Equador. Pega aqui a região de Manaus para cima, nessa grande área central do país, aquele tempo seco normal. E aqui, ó, chama atenção essa chuva aqui nessa área. O sul tudo bem, que não é, que é um mês que chove mais ou menos bem. Mas vai chover bem aqui entre o sudoeste do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Mas chama atenção a metade sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, sudeste e leste de Minas, Rio e Espírito Santo. Essa região aqui vai ter uma chuva boa para essa época do ano, quem sabe aí alguma coisa mais forte pontual. E aqui no litoral do Nordeste também mantém o período de chuva na época normal. Toda essa faixa leste da Bahia, Cealba, sul e leste de Pernambuco, leste da Paraíba e aqui o Elefantinho. Daqui para cá vai diminuindo, o que é o normal nessa época. Em termos de anomalia, nós temos o que, ó? Aqui chama atenção, uma anomalia bem acentuada Paraná, Santa Catarina, acima do normal no São Paulo, sul de Minas, sul e oeste de Minas, e principalmente aqui também Espírito Santo e sul da Bahia. O resto, normal a um pouco abaixo do normal. Um pouco mais seco aqui no Rio Grande do Sul. Aqui é bem-vindo, porque choveu demais, precisa de tempo seco, e aqui é bem-vindo a chuva para recuperar a vazão do Rio Iguaçu. Na temperatura de hoje até o dia 5, abaixo do normal, de novo, toda essa região aqui sob a influência do ar polar. Está frio no Acre, está frio na região de Rondônia, tirando a capital, toda essa parte oeste e centro-sul do Mato Grosso. Algumas cidades tiveram mínimas abaixo de 10, muitas cidades aqui do Mato Grosso do Sul entre 0 e 5 graus, Paraná também, São Paulo também, geadas pontuais, frio também chegando no Triângulo Mineiro, sul de Goiás, sul de Minas, vai chegar também no Rio. Nada assim, fora do padrão, é frio, forte, normal para a época do ano. Geada na área do café, não está indicando. Se tiver, é coisa insignificante que não vai ter problema nenhum. Aqui no sul, as próximas 2 madrugadas serão de geadas mais fortes, que o ar vai estar mais seco e mais limpo. E é uma tendência de que a gente tenha outro período de frio depois do dia 9, 10 de junho para frente. Então, dentro do mês de junho, é provável que a gente tenha de 1 a 2 massas de ar frio mais intensas do que o padrão. Pelo menos uma. E está indicando um junho bom para quem precisa do frio, seja o comércio ou a agricultura, no caso a fruticultura principalmente. Acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de se inscrever, dar o like, compartilhar e voltamos na segunda. Bom fim de semana a todos. Obrigado igualmente, Ronaldo. E lembrando que esse quadro tem oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Muito bem, e os nossos repórteres avançados que estão em vários pontos do país, os membros do Tempo e Dinheiro lá no YouTube, mandam informações, começando pelo seu Delmar Resdorfer, lá do oeste de Santa Catarina. Porto União, frio aqui, mas sem geada. O Vinícius, lá de Toledo, mínimas entre 0 e 4 graus, com geadas de fraca a moderada intensidade no oeste do Paraná. O seu Erni Osvino Pinot, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, sol nesse instante, sem geada. Últimos dias choveu muito e vamos em frente. O Miguel Zonzin Neto, que está em Minas Gerais, Ribeirão Preto, Minas Gerais. Boa tarde a todos. Essa paralisação do Rio Grande do Sul deveria ser no país inteiro. O São José Ruiz, de Novo Biratã, lá do Mato Grosso, aqui no Mato Grosso, 25 graus agora. Realmente esquentou, melhorou, o céu está aberto aqui em Cuiabá. E, por fim, a Fabiana Silveira, lá de Piratini, Rio Grande do Sul, dizendo que o dia para ela amanheceu com 4 graus, agora 12 graus, sol entre nuvens, bom final de semana com saúde e paz para todos nós. Grande mensagem da Fabiana. Vamos em frente, daqui a pouco a gente volta com os preços, a análise do que interessa, soja, milho, arroz, feijão,
com o Vlamir Brandalize. É um instante só, depois do intervalo. Em frente, Gleidson. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de introdução aos mercados de commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. Muito bem, de volta com o Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, 30 de maio de 2025, uma sexta-feira conturbada na área da política e também na área da economia, dos preços soja e milho. O Brandalize daqui a pouco vai falar para vocês que os prêmios estão subindo hoje. Presta atenção, olha que oportunidade, você tem até a tarde para se movimentar. Então, assim, rapidamente, vamos ao Sérgio Braga para ele passar as informações de preço, Sérgio Braga, e na sequência você fala com o Vlamir Brandalize. É com você. Vamos lá, vamos direto, portanto, às cotações nesse momento na Bolsa de Chicago, mostrando que a soja segue em queda a $10, 42,25, de 0,83% para o julho. Demais posições seguem a mesma tendência. Julho, $10,50, tem um delay a 7, agora sim, opa, atualizou na hora que a gente está falando aqui, $10, 41,25, o agosto a $10, 36,75, setembro, $10, 17,50, novembro, 10,25 mais 50, queda acima de 10 cents até 12,5 para o setembro. Na B3, soja base Porto de Paranaguá, $22,97, último negócio com julho em queda de 0,86%.
Agora sim, vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize, que tem oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Brandalize, tudo bem? Como é que está o clima aí em Curitiba? Já deu comida para os cachorros? Ainda não. Aliás, você está em Antônio Olinto, né? Boa tarde, Sérgio. Estamos em Antônio Olinto hoje. A cachorrada tá latindo aí. Nessa brincadeira nós temos 7 aqui, por isso que eles participam do Nossa, programa. querem participar também do programa, mas é o frio que está deixando a cachorrada dentro de casa. Como é que está o clima por aí? Não, a gente chega aqui, a cachorrada fica animada. A questão é que hoje até os cachorros estão tendo que se movimentar, Sérgio. Amanheceu aqui 2 graus a temperatura. Como estava com nevoeiro pela manhã, não há indicativo de geadas efetivas. Meus vizinhos ainda têm uns feijões aí para colher, alguns feijões que estão ainda na fase final de maturação. Aparentemente não teve geada forte, Sérgio. Então, a temperatura foi baixa. Agora tá um calor lascado. Aqui é um calor para baiano que vai gostar. 10 graus, agora 1 da tarde, Sérgio. 10 graus, brincadeira. Agora, o que está acontecendo no mercado de Chicago? Tem uma queda acentuada, acima de 10 cents em todas as posições. O que está influenciando? Será que óleo de soja também está pressionando esse movimento por lá, Brandão? Olha, Sérgio, na realidade os subprodutos da soja não estão ajudando, né? E a soja está caindo porque a safra americana avança rapidamente, o plantio dentro da janela ideal, o clima melhorou nos Estados Unidos e as notícias da economia, da política americana acabam sendo negativas. Isso está derrubando o petróleo, né? O petróleo, como é o timoneiro aí das commodities. Então, o petróleo para cima ajuda todo mundo, o petróleo para baixo ele acaba prejudicando. Então, se olha o petróleo em queda, então ele acaba refletindo, né? Porque a soja ela tem um fator importante que é o uso do óleo da soja para biodiesel. Petróleo, quando está valorizado, o pessoal do petróleo acaba pegando parte dos recursos que fatura com petróleo, investindo em commodities agrícolas, e automaticamente, se a gente olhar aí, soja, milho, em dia negativo, a semana da soja vai fechando negativa, mas a boa notícia é que nós estamos fechando a semana ainda com suporte aí nos 10 dólares aí lá em Chicago. Nós perdemos os 10,20, isso é importante, e nós não podemos perder os 10 dólares. Perder os 10 dólares, o suporte vai para 9,5. Isso com o plantio americano já na reta final. Isso não é nada bom para o produtor aí global que trabalha em dólar, né, Sérgio? A questão principal é que com Chicago em queda, a boa notícia é que a China continua não comprando nada lá nos Estados Unidos. Sim. Agora, se perder suporte, mas corre o risco, nós temos aí 10 dólares e 41, são 40 centavos aí no vencimento mais curto. Isso pode acontecer ainda, Vlamir Brandalize, caiu a linha com o Vlamir, é isso? Pode falar, Sérgio. Voltou. Tamo aí, Sérgio. Pode romper esse suporte dos 10 dólares, mesmo assim, com essa questão toda voltada à safra nos Estados Unidos, nós temos uma diferença de 40 cents no vencimento mais curto para poder acontecer isso. Corre esse risco, Brandão? Olha, Sérgio, a soja já está muito barata, né? Ela precisaria uma correção positiva, né? Porque os americanos estão plantando menos. Então, esse já é um fator aí que não deveria ter deixado cair tanto. A grande questão é que os 2 principais produtos americanos do cinturão do milho lá, que é o cinturão soja e milho, ele está olhando a safra americana indo bem com o plantio e acabam liquidando, né? Para ver o fundo do poço, né? Buscando o fundo do poço. Mas nós já estamos no fundo do poço, não poderia estar caindo mais que está, porque ela já está sendo negativa para o produtor americano. O produtor americano não pode comercializar soja abaixo de 10,20 lá, porque não tem margem. E na posição setembro, né? E a posição setembro acabou perdendo 10,20 do suporte. Eu acho que já está na hora de começar a corrigir isso aí para cima, senão nós vamos começar a ter falta de oferta de físico, principalmente americano. Nesse momento, como os chineses estão pegando mais soja brasileira e não estão pegando soja americana, até um acordo definitivo entre Estados Unidos e China, é um mercado volátil. Hoje ele está entregando uma sexta-feira muito negativa. Eu considero quase uma sexta-feira negra para Chicago,
porque ela não é negra para o produtor brasileiro, mas ela para o produtor americano é negra. Nessa condição, o produtor americano não tem margem, ele trabalha com prejuízo. E aqui no Brasil nós temos a vantagem que agora nós voltamos a ter prêmios melhores que os americanos, justamente porque o comprador quer a soja brasileira. Então, a sorte nossa é que o prêmio melhorou e está compensando essa queda de Chicago, Sérgio. Antes de falar do prêmio, como é que está essa questão do dólar influenciando os negócios aqui? 5,97, está em alta, né? Lógico que o mercado aí serve como termômetro muito grande em relação à política, à economia aqui no Brasil. E a influência do dólar aí com relação ao mercado e, lógico, depois a questão da negociação com os prêmios, o Brandalize, como é que está influenciando? Olha, Sérgio, o Gleidson consegue colocar o dólar ali na tela ali para o pessoal ver como é que está nesse momento? Ó, 5,71, alta de 1%. Então, esse aqui, dólar em alta, ele também é um fator negativo para Chicago. Então, uma parte das perdas de Chicago está ligada a esse dólar aí, né? Negativo, né? Então, isso é o fator aí que está pressionando também. Então, não temos notícias positivas em Chicago. O que está aparecendo são notícias negativas, mas aqui para o produtor brasileiro não mudou nada. Então, nós estamos aí com os balcões aí estáveis, sem novidade. Chicago segue com queda de mais de 2 dígitos, acima de 10 pontos, mas aqui nos portos e nos balcões nós não estamos tendo alterações importantes em reais. E hoje é o último dia aí de vencimento das dívidas dos produtores, né? Dá para ver que o produtor gaúcho está fazendo um movimento grande lá. No Rio Grande do Sul, a maioria das empresas estão fora do mercado, apoiando os produtores hoje. E isso traz aí Tá na hora de resolver a situação gaúcha, né, Sérgio? O produtor gaúcho, ele é o pai da agricultura brasileira, né? Porque todo o sistema produtivo da soja e milho do Brasil, ele teve o berço inicial aí no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que apoiar o produtor gaúcho para ele se recompor aí e nas próximas safras ele voltar a ser o grande produtor gaúcho que sempre foi, né? E essa edição é especial porque daqui a pouquinho o bloco com o João Batista Olive vai trazer toda a atualização do movimento no Rio Grande do Sul, né, que esta é uma sexta-feira marcante, inclusive que depois dessa decisão do Conselho Monetário Nacional, que não agradou em nada, não trouxe nenhum alívio para o produtor. Mas, aliás, falando sobre os prêmios já estão atualizados lá no clube, Brandalize. Os prêmios já estão no clube, Sérgio, e voltamos a ter prêmios acima de 100 pontos aí, principalmente da posição agosto. Então, quem quiser saber os prêmios do momento ali, está lá no clube, já temos prêmios novamente no agosto acima de 100 pontos do comprador. Vendedor quer mais, mas o prêmio melhorou. E talvez seja aquela semana aí de aproveitar esse prêmio aí para depois aproveitar a soja lá em Chicago quando ela voltar a subir na bolsa, né, Sérgio? Bom, negócios do balcão, negócios registrados, algumas dificuldades em relação à exportação, lógico, com o aumento pelos portos do Sul nesse momento, ou ainda não? Olha, Sérgio, a exportação segue com ritmo recto de embarque, né? É que é contratos antigos, né? Não tem contrato novo. E com relação ao mercado de balcão hoje, ele está estável, vai fechando a semana quase sem novidades, não teve mudanças efetivamente. E é uma semana que era para ter negociado 3 milhões de toneladas, que é a média histórica para a última semana de maio, e nós vamos fechar a semana com um pouco mais de 1 milhão de toneladas negociadas, 1/3 do que seria o normal, mesmo sendo uma semana que o produtor precisa de dinheiro, Sérgio, porque quem vendeu antes já aproveitou momentos melhores. Nós estamos com praticamente 107 milhões de toneladas da safra negociadas, tem 63 ainda para negociar. A comercialização negociou muito, mas ainda tem muito para negociar. Mas é uma semana que está negociando pouco aí perante o que seria o normal para ela, Sérgio. Fechamos soja, Brandalize. O mercado da soja hoje é para aquele produtor que não tem a necessidade de fechamento, que não quer aproveitar o prêmio que evoluiu aí para garantir, é semana de já ir pescar, né, Sérgio? O pessoal aqui nosso quer dizer, vai pescar, pegar uns lambari aí para fazer uma fritada à noite, já estamos falando nisso aqui. É porque o cavalinho já era, né? Já passou, já faz tempo. Mas Cavalinho vamos lá. tá aí atrás, ó. Cavalinho tá ali atrás. Vai voltar daqui uns dias. Tomara, né? Tomara que volte, hein? É isso aí. Vamos lá, as notícias do milho, então, Gleidson, com o oferecimento do Inove-Pab. Vamos lá, milho. Notícias do milho. Oferecimento Inove-Pab, a ferramenta do produtor rural.
E vamos direto às cotações da Bolsa de Chicago, tá assim como a soja, o milho segue pressionado nesse momento, um percentual de queda um pouco menor, mas está aí o julho, 4 dólares 45,75, 1,25 de queda, setembro 4 dólares 24,50, 2,75 de queda, dezembro a 4 dólares 39,25, recua 2%, março 4 dólares 54,75, 1,75 de queda. Base Campinas agora, Gleidson. Milho, Base Campinas, sacas em reais. R$ 62,90 o julho, 0,40 de alta. Setembro, 64 mais 7, alta de 0,55. Novembro, 67,77, 0,47 de alta. Janeiro, 71,38, 0,24% de alta. E esse mercado do milho, e primeiro, né, questão das geadas aí, será que comprometeram principalmente Mato Grosso do Sul e outras regiões, as condições das lavouras de milho, que vem com uma safra recorde aí ou não, Brandalize? Ativa por causa dessa questão das geadas, né? Agora de meio-dia, as notícias que saem dos campos apontam que aparentemente não tem perdas grandes em cima do milho pelas geadas. E agora o mercado do milho lá na B3, ele reverteu, tá com alta, ele tá com alta atrelada ao dólar, né? O dólar muito forte aí no mercado brasileiro. E aí, devido à questão da economia, né, do governo brasileiro, né, trocando a mão pelos pés aí, e a B3 está refletindo isso porque mesmo com Chicago em leve queda, ele vai mantendo valores de exportação aí de 67 a 70 aí de agosto a novembro. E então B3 basicamente dólar em alta, Porto pagando bem pelo milho futuro, então a B3 sustentando, né, Sérgio? Então essa alta aí, uma parte ainda é atrelada à questão do temor aí que tenha causado perdas nas lavouras, mas mesmo que tenha causado alguma perda, ela não vai se refletir no volume global, porque a safrinha nossa vai ser recorde. Então isso é o fator. Já Chicago poderia até estar trabalhando em alta hoje, porque o USDA anunciou mais de 210 mil toneladas vendidas de milho americano hoje, nas vendas diárias, é um bom volume. E mesmo assim ela segue o barco, né? Petróleo em queda, o etanol em queda, as commodities com soja e milho aí com plantio acelerado lá e tudo andando bem. Pela manhã o pessoal de Iowa, Iowa é o Mato Grosso deles lá, né? Iowa é o maior produtor de milho americano. De manhã o pessoal de Iowa me apontando que está com 98% da safra de Iowa plantada, né? Então dentro da janela adequada, praticamente 100% no maior estado produtor. A plantio americano estaria acima de 92%, vai restando muito pouco para plantar agora no começo de novembro, de junho, aliás. E com isso, o mercado de Chicago não tem apelo aí do lado da safra americana. O clima melhorou, não está tendo excesso de chuva. É um apelo levemente negativo. Aqui, sustentando os valores em cima do dólar em alta, é isso que a gente está vendo. E esse temor aí que geada e novas geadas que podem vir amanhã possam causar alguma perda na safrinha. É isso que está dando fôlego ali na B3, Sérgio. E o mercado em si, hoje, como é que foram as negociações, prêmios, enfim, como é que estão os negócios? Olha, o mercado de milho está muito parado essa semana. O pessoal tem vendido um pouco mais de soja para fazer dinheiro para pagar dívidas. E o pessoal que não precisa de vendas está segurando o milho. E os grandes compradores do setor de ração e de etanol, eles estão levando muito pouco, estão esperando receber aí o milho da safrinha, que começou a ganhar ritmo na colheita, e não estão agressivos no mercado. Então é uma semana muito frágil aí no caso do milho, poucos negócios. A soja teve poucos negócios, mas a soja está tendo mais negócio que o milho, que já está em colheita. Sabe? Bom, agora, com aquela informação, né, que todo mundo acompanha, né, na projeção da Brandalize Consult, quanto deve ser a safrinha de milho aqui no Brasil, mesmo essa que vem em recorde aí? Você já tem uma projeção, Brandalize? Olha, Sérgio, a safrinha de milho, na realidade, é uma safrona, né? Porque a safrinha do milho brasileiro vai ser mais que o dobro da safra da Argentina. Nós continuamos acreditando que o número vai ficar entre 105 e 110 milhões de toneladas nessa safrinha. A gente sabe que tem projeções de 112 milhões de toneladas e outras empresas privadas aí de análise. A Conab apontou 99,9, arredondando 100 milhões, mas a safrinha, mesmo com as geadas, ainda deve ser perto de 105 a 110 milhões de toneladas.
Porque a dúvida, Sérgio, é a questão de que peso vai sair o grão, né? Porque as espigas estão bonitas, a colheita está ganhando ritmo. Como é que vai ser o peso do grão do milho que vai sair, principalmente ali dos 30%, 40% até os 70%, 80%, que é o que define, né? Se o grão vier pesado, nós vamos caminhar mais para perto de 110 milhões de toneladas. Se vier um grão um pouco mais leve, é bem provável que fique perto de 5, mas que vai ser uma grande safrinha, isso é indiscutível, Sérgio. Não, é só para poder finalizar o milho, né? Fala-se em falta de milho em 2026, o consumo está tão grande assim, a demanda vai aumentar em 2026, vai faltar milho ou não? Na realidade, se a gente olhar o quadro global, ele vai faltar milho sim, porque esse ano está faltando 30 milhões de toneladas que vai ser consumido em estoque, né? Nós estamos com uma produção de 1 bilhão 220, vamos comer 1 bilhão 250 ou mais. O ano que vem nós já vamos para consumo de 1 bilhão 270, 1 bilhão 280. E mesmo que a produção passe de 1 bilhão 250, nós vamos ter um déficit de 10, 15 milhões de toneladas no ano que vem. No quadro do milho continua tendo déficit, né? A produção não consegue atender a demanda, né? O que está produzindo está todo sendo consumido e está consumindo estoque. A disparada do milho não acontece a nível global de cotações porque ainda tem bons volumes de estoques, mas os estoques estão em queda, Sérgio. Bom, fechamos o milho, podemos passar, portanto, para o feijão. Como é que está o mercado de feijão? Brandalize, então, carioca, preto, né? Enfim, diferenças entre eles ou não? Olha, Sérgio, com relação a feijão, eu acreditava que ia ter dado geadas aqui. Tem uns vizinhos que têm feijão ainda que está na fase final do enchimento de grão. Aparentemente estava muito nublado de madrugada, não teve geadas, mas o feijão está na colheita, né? Na colheita agora da segunda safra. O mercado passou uma semana de negócios pontuais, não teve uma corrida de compra aí dos empacotadores. É uma semana de venda da indústria empacotadora para o varejo. O feijão no varejo, ele está variando aí de R$ 3,99 a R$ 6,00 o quilo. Feijão está muito barato na gôndola, por quilograma. Semana que vem devemos ter a volta dos empacotadores aí para recompor seus estoques aí, para atender o varejo no começo do mês de junho. E talvez a semana que vem até uma beliscadinha de alta há potencial, porque tem pouca oferta do feijão carioca nobre. E esse nobre está variando aí 260 a 320 reais a cotação nessa semana. Poucos negócios comentados. O feijão comercial é o que tem mais negócio no carioca, variando aí de 200 a 240 reais. E a maioria dos produtores falando de 190 a 210 reais, é os indicativos nominais, e reclamando que na semana até teve uma pequena queda no feijão carioca comercial. Já no preto, continua calmo o mercado, porque tivemos uma boa safra de verão, a primeira. Agora está colhendo feijão preto da segunda safra, aqui do sul, centro-sul do Paraná. E ele está variando aí de 120 a 140 reais e não está mudando muito as cotações por aqui, porque ainda até terminar a colheita e o produtor precisar vender esse feijão, ele segue calmo, né? Depois que o produtor parar de vender, nós vamos ver uma reação. Demanda de feijão no segundo semestre vai continuar forte e automaticamente o mercado vai se recuperar e vai evoluir aí, principalmente agora passando o mês de junho em diante, quando que não teremos aí grandes colheitas e aí vai ficar mais restrito ao feijão da terceira safra irrigado, e uma parte desse feijão da terceira safra o produtor já aponta que não vai plantar, vai usar para outros cultivos. E isso traz uma pressão aí que dá fôlego para o feijão no segundo semestre, Sérgio. Ou seja, não tem pelo menos uma projeção de valorização no curto prazo para o feijão. O produtor já está pensando no que vem lá para frente, é isso? Exatamente. No curto prazo ainda é período de colheita, é calmaria, e nós dependemos da demanda, né? A demanda do consumidor. E pelos que a gente sente dos varejistas, os consumidores estão extremamente endividados. E com isso eles vão limitando as compras. Mas o arroz e feijão seguem como os alimentos mais baratos. Então, esses provavelmente não vão sentir tanto, né? A pressão aí do endividamento do brasileiro, que acaba afetando na compra ali no varejo, né? Nos supermercados. Essa semana, esse final de semana agora é virada de mês, a semana que vem é começo de mês, pagamento do salário do mês de maio. E aí a gente vai ver, se girar no varejo, o consumidor levar mais para casa o feijão, na próxima semana tem reposição e talvez até uma pequena pressão de alta possa acontecer. E para o arroz, como é que fica? O feijão está barato e o arroz, hein, Brandão?
O arroz é o grande gargalo, né, Sérgio? Dá para ver que o movimento gaúcho aí tá grande lá. O Rio Grande do Sul é o maior produtor brasileiro. As projeções da safra da Emater Gaúcha nessa semana saíram em 8,3 milhões de toneladas, é uma grande safra. A safra brasileira é uma grande safra também, deve estar fechando acima de 12,3 milhões de toneladas. Tem muito arroz, a exportação de arroz nesse ano está lenta ainda, não está tendo grande liquidez, o produtor precisa vender arroz para fazer dinheiro, não está tendo facilidade, né? Porque a indústria também não tem dinheiro para carregar estoque, os juros brasileiros são altíssimos. E o arroz no varejo aí caiu, né? Os valores aí de arroz nobre, hoje é em promoção, 25, 26 reais o arroz nobre, aí, tipo, o pacote 5 quilos. Arroz comercial de 17 a 19 reais o pacote 5 quilos. Voltamos aí a ter arroz muito barato na gôndola, abaixo de 5 reais o quilo. Arroz brasileiro segue aí pelo padrão de qualidade como o produto mais barato do planeta e esperando demanda, né? Mas o consumidor não vai comer muito mais arroz aí, porque ele não tem dinheiro, né? Ele não vai se entupir de arroz. Isso que é o fator, né? Não tem uma demanda fortíssima, é 1 milhão de toneladas por mês na base do casca que a gente gira, né, para o consumo brasileiro. Então, o mercado do arroz vai fechando o mês de maio fraco, nos níveis menores aí, em pelo menos uns desde 2022, e não mostra um fôlego aí para uma reação importante no curto prazo aí, porque o produtor precisa vender, está endividado, é uma situação complicada, porque o arroz ele é muito dependente da safra gaúcha, né, que é o maior volume, mais de 70% da safra brasileira é a gaúcha. E os gaúchos, como a gente está mostrando aí, que o João vai mostrar na sequência, estão numa situação difícil e com isso o arroz acaba sendo mais pressionado ainda, né? Se o produtor tivesse capitalizado, não precisasse vender, automaticamente o mercado já estaria melhor. Mas a situação não é essa, a situação é de necessidade de caixa, e isso acaba impedindo aí que o arroz consiga reagir, Sérgio. É uma semana fraca e é a pior semana do arroz a nível nacional do ano. O arroz está no pior momento desde 2022 e não mostra sinais que vai reagir aí ainda nesse começo de junho, porque está tendo demanda, mas não é o suficiente para mexer no mercado, Sérgio. É uma informação péssima, né? O pior momento do ano, portanto, para o arroz vivido nesta semana, no último dia, praticamente do mês de maio. Bom, segunda-feira de volta conosco, mas vai ter aquele arroz e feijão, né? Merecido nesse final de semana, sábado principalmente, né? Aquele caldinho verde já preparado, né? Bistequinha de porco, né? Fresquinha, né? Porque ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Vamos fazer o caldinho de verde hoje. Caldinho à noite, caldinho verde hoje à noite, com um vinhozinho. Amanhã vamos ver se faz uma feijoada, alguma coisa assim, para manter o sábadozinho quente aqui. É porque a nossa temperatura aqui em Antônio Olinto é uma das regiões frias do Brasil, é aqui. Mas é uma região muito boa. É isso aí, Sérgio. Bom final de semana a É isso aí. todos. Segunda-feira estamos novamente aí no ar. E vamos torcer que a semana que vem, já em junho, o mercado comece a dar sinais melhores para o produtor. E vai um grande abraço aí para todo o produtor gaúcho, muita força aí para passar essa crise. E certamente eu sei que vão superar, a minha família toda gaúcha sempre superou as suas crises e vamos em frente, não podemos nos entregar aí, Sérgio. É exatamente isso. Um grande abraço para você, Brandalize. Até mais. Bom final de semana, bombinho para você. Até lá. Até mais, Sérgio, um abraço. Obrigado. Vamos lá, o trigo. Antes de falarmos direto de Cuiabá com o João Batista Olive, as cotações no mercado de Chicago, nesse momento, para o trigo. Trigo para o julho, 5 dólares e 34, estável. Cai o setembro, 5 dólares 48,50, 0,25. De queda, dezembro sobe 0,50, 5 dólares e 72. Março, 5 dólares 92,25. Negociações mistas, portanto, para o trigo na Bolsa de Chicago nesse momento. Vamos direto a Cuiabá, voltamos com João Batista Olive. João Batista Olive, com você. Muito bem, Sérgio, a gente vai ficar juntos. Daqui a pouco a gente já vai fazer uma conexão direta com as estradas gaúchas lá no interior do Rio Grande do Sul. O jornalista Marcelo Scarpini já estará se movimentando para entrar ao vivo conosco, mas antes eu vou mostrar as manifestações do senador Luiz Carlos Reis, já também. Mas antes, deixa eu passar aqui as manchetes que estão no ar nesse instante, porque saiu o número do PIB brasileiro levantado pelo IBGE, manchete da Folha de São Paulo. Preste atenção, da Folha, hein? Que é crítica à produção agrícola. Mas veja só,
A Folha está dizendo: agro impulsiona alta de 1,4% do PIB no primeiro trimestre e alivia o aperto dos juros na economia. Está aí a manchete. PIB cresce 1,4% no primeiro trimestre, puxado pelo desempenho do agro também, do site Metrópolis. Explicação da Folha: o setor agro cresceu 12,2% nesse primeiro trimestre, com safra aquecida, enquanto áreas de serviço avança 0,3% e a indústria recua 0,1%, segundo dados do IBGE. Repetindo, o agro cresceu 12,2%, a área de serviços ficou estável 0,3% e a indústria recuou 0,1%. Dados desta manhã, agora há pouco, do IBGE. Segundo a Folha, o PIB da indústria brasileira recuou no primeiro trimestre e a produção continua abaixo do nível de 2013. Essa é a indústria brasileira. Imagine se o país dependesse desse setor. A Folha diz que quando a produção da soja vai bem, o PIB dos 3 primeiros trimestres evolui. Claro, colheita aí feita, já está no armazém, já estamos colhendo o milho. E outra Folha, o Brasil figura entre os países que mais cresceram nesse primeiro período. Graças a quem? Ao produtor rural. Agora, aí vem a crueldade, né? Porque o dólar está disparando, porque o governo insiste em manter o aumento dos juros através do IOF, das operações financeiras, e não fala em corte de gastos. Então, é um conflito armado, o governo ameaça o Congresso, dizendo que aquela promessa de repassar dinheiro para as emendas parlamentares seriam cortadas e o conflito está resultando nisso que vocês estão vendo aí na tela, o câmbio subindo para 5,71. O conflito está armado. Agora, enquanto o agro cresce nas manchetes, no PIB, né, no IBGE, lá no Rio Grande do Sul é um tormento, frio, geada, neve e anúncio feito ontem à noite do Conselho Monetário Nacional, que serviu para confundir as manifestações que estão nas estradas nesse instante. Daqui a pouco o Marcelo Scarpini vai estar conosco de algum ponto do Rio Grande do Sul, contando como é que está a movimentação. Mas agora sim, eu quero chamar a posição do senador Luiz Carlos Reis, gaúcho, lá de Passo Fundo, que estava numa movimentação lá dentro do Rio Grande do Sul, numa tenda, esperando aquilo que havia sido prometido pelo governo, que eles iam fazer um esforço para que o Conselho Monetário Nacional encontrasse uma fórmula para transferir a dívida dos produtores, que eles não recusam em pagar, mas à frente para eles poderem continuar com crédito e trabalhar. Daqui a pouco também, o economista-chefe da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, a FARSUL, o Antônio da Luz, vai explicar em detalhes o seu entendimento desse voto do Conselho Monetário Nacional. Mas eu posso antecipar para os senhores que o que o Conselho Monetário liberou foi que os bancos, credores da dívida dos produtores rurais, eles teriam autonomia, e não podia ser o contrário, de fazer a renegociação. Ora, no momento em que você entrega essa solução para os gerentes dos bancos, para os diretores dos bancos, eles vão renegociar as dívidas de quem pode pagar. É óbvio. E quem não pode? Principalmente os que estão sendo mais prejudicados cruelmente pelas essas 4 safras não realizadas. O pequeno e médio. Por isso eles estão nas estradas. E ontem à noite, quando saiu o voto do Conselho Monetário Nacional, o Luiz Carlos Reis gravou este vídeo que vocês vão ver agora. Nós estamos aqui em Vera Cruz, com o prefeito Gilson Becker, com o prefeito de Vale do Sol, Valtair, vereador Silas, a Kátia, nossa gerente da Cotrijal, o Heitor Petri, presidente do nosso Sicredi da região, com produtoras, produtores e os nossos filhos aqui. A família está junto, essa grande mobilização pela securitização. Saiu agora, 19h15, a resolução 5220, que muitos colegas já estão disputando a paternidade, mas ela não nos serve. Prometeram 4 anos, saiu 3 anos. Tem problemas com o Pronamp, com o Pronaf,
com um limite de 8% para os demais. Será um problema para o Sicredi, por exemplo, que não vai ter condição de contemplar todos os agricultores. Os outros bancos da mesma forma. Não saiu na resolução a questão específica dos bancos de fábrica, que muita gente tem problema. Portanto, tem muito a consertar. O nosso grupo técnico, como também do Sicredi, do Banrisul e de outros bancos, estão analisando a nossa Farsul e FETAG da mesma forma para corrigirmos essas distorções. No primeiro momento, temos que acertar isso. E depois, a grande securitização que nós estamos precisando. Portanto, é um recado a todos. Precisamos de mobilização pacífica e ordeira, como estamos fazendo aqui, a família reunida em prol da agricultura do Rio Grande e do Brasil. Tamo junto, tchê! Securitização já! Securitização já. Assim, se tem uma coisa definida nesse nosso país, na nossa cultura, na nossa sociedade, é a resiliência, a garra do cidadão gaúcho, da sociedade gaúcha, principalmente dos produtores. Então, quando a gente vê uma manifestação desse porte, a gente fica pensando, alguma solução é preciso, porque a gente não pode permitir a extinção do agro do Rio Grande do Sul, que criou o agro brasileiro. É disso que a gente fala. A gente sabe, é isso que a gente tem que dizer. E como disse o senador Luiz Carlos, a movimentação tem que continuar, e nós vamos, nesse instante, lá para Ibirubá, na região de Passo Fundo, falar com o jornalista Marcelo Scarpini, que está nos acompanhando. Como é que está a manifestação aí em Ibirubá, Marcelo? Boa tarde, João. Boa tarde, telespectadores do Tempo e Dinheiro. Satisfação falar aqui de Ibirubá, terra do cooperativismo, terra da indústria metalmecânica e terra de agricultores que também estão passando pelas dificuldades, como você está relatando, como o Heinz também mostrou. E durante vários dias, falamos semana passada do direto de Tio Hugo, e hoje estamos aqui na nossa terra, em Ibirubá, para mostrar a mobilização que está acontecendo aqui. Estou com mais de 200 agricultores aqui presentes para mostrar realmente a indignação do produtor rural e pedindo socorro. O salve a agricultura, salve a economia da cidade. Hoje, inclusive, João, o dia D, dia 30 de maio, o comércio também está aqui conosco, a indústria, as pessoas estão se mobilizando porque é um efeito dominó. Se o agro não planta, a cidade não janta, o comércio não vende e o Brasil vai para o buraco. Então, eu queria chamar aqui à frente alguns agricultores, a gente não combinou nada aqui, João, como lá no Tiúgo semana passada. Quem quiser, o programa do João é o programa do agricultor, né? Como o senhor falou semana passada. Então, o pessoal do CAT aí, o nosso presidente aqui, para falar um pouquinho sobre a situação aqui na nossa região. Temos 15 de novembro aqui junto com nós, vários municípios. E nos conta aí como é que está a realidade aqui na região de Ibirubá. A realidade aqui de Ibirubá não deixa de ser igual lá de todos os municípios do Rio Grande do Sul. A gente está passando por uma dificuldade, onde a gente pegou 4 anos de seca e muito enchente. E a gente está, já faz desde o início do ano, brigando por uma solução do governo federal e não acontece nada. Essa medida que saiu ontem, João, possivelmente vai ser uma das suas perguntas. Aí pode, se quiser fazer alguma pergunta, aí, João, pode falar que a pessoa está ouvindo aqui. Sim, é exatamente isso que aconteceu. Qual é o entendimento que os produtores tiveram dessa proposta do Conselho Monetário Nacional que vai renegociar uma parte da dívida dos produtores? Qual foi o entendimento, Marcelo? Para nós, agricultores, essa medida que veio não contempla praticamente ninguém dos produtores. Ela é paliativa, não veio nem um terço do que a gente estava esperando, essas medidas que eram para ser anunciadas. E a gente está na mesma situação de novo. A pauta principal, João, que não aconteceu, é a securitização já. Então, essa medida que saiu não atende. O Rio Grande do Sul sofreu aí 4 estiagens severas e uma enchente, como o Brasil todo viu. E os produtores rurais estão nas ruas por quê? Porque a sucessão de reuniões com o poder público não resultou em medidas efetivas para os produtores rurais que têm mais condições de continuar produzindo. Então, esse é o apelo, não só dos agricultores, mas do comércio, da indústria, de todo o Rio Grande do Sul, para que o Rio Grande do Sul continue produzindo grãos, continue alimentando o mundo. Tá, nós vamos daqui a pouco chamar o economista-chefe da Farsul, o nosso amigo Antônio da Luz, para explicar em detalhes o que foi que o Conselho Monetário Nacional propôs ontem e as consequências. Mas aí, Marcelo Scarpini, nós estamos mostrando a realidade de Ibirubá. Nós temos imagens e informações de que o interior do Rio Grande do Sul está paralisando porque está havendo bloqueios em várias estradas. Quais são as informações que chegam até você aí, Marcelo?
Sim, no Brasil, no Rio Grande do Sul inteiro, são mais de 60 pontos de mobilização, onde os agricultores estão reunidos junto com o comércio, como a gente falava, para justamente chamar a atenção dos órgãos públicos para chegar esse grito lá em Brasília. E aí, aqui, eu não sei se você tem mais alguma pergunta, senão o pessoal tem um recado aqui para mandar para vocês do Brasil inteiro, do nosso agro. Tem uma pergunta antes do recado do pessoal. Esse movimento que vocês começaram, que já foi sido avisado, a sociedade gaúcha está tomando conhecimento. Você acha que a cidade está a favor ou contra vocês? Olha, depende muito da região, João. A região que é extremamente agrícola, a sociedade está aderindo aos poucos à mobilização. Hoje é o grande dia D, sem dúvidas, a gente tem acompanhado nos últimos dias, é o dia que mais tem participação das outras áreas, de motoristas, caminhoneiros, outras áreas que estão aderindo também ao movimento. Então a gente está aqui fazendo uma intermediação, João. Como jornalismo, a gente tem que mostrar essa voz do agricultor, o que está acontecendo, que às vezes a grande mídia não mostra para o Brasil inteiro. Então, obrigado pelo espaço aí, João. E o pessoal aqui tem um grito de guerra dos gaúchos aqui. Vamos lá, pessoal. Viva o agro! Viva o Rio Grande! Viva o Brasil! Que esse grito, João, chegue em Brasília e que ecoe lá no Senado, no governo federal, para que essa mobilização termine o quanto antes. Está frio no Rio Grande, João. 2, 3 graus, uma semana de chuva, e o agricultor gaúcho é bravo, é aguerrido e é forte, como diz o seu hino rio-grandense. Não vão arredar o pé enquanto não resolver essa situação. Tá bom? Obrigado, João, pelo espaço e um forte abraço. Viva o agro! Eu que agradeço. Viva o Brasil! Viva o Rio Grande do Sul! Muito bem. Muito obrigado para o Marcelo Scarpini, muito obrigado pelo povo de Birubá. Temos imagens de vários pontos do Rio Grande do Sul, onde os produtores estão trancando as estradas, enfrentando, claro, as divergências com a sociedade urbana, mas é preciso que o Parlamento gaúcho, toda a sociedade gaúcha, entendam que o Estado depende do agro vivamente. E nós não podemos permitir o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco nós vamos ter uma posição do economista Antônio da Lúcia. Ele vai entrar em conexão conosco. Mas, nesse instante, eu quero mostrar vários pontos de manifestação pelo interior do Rio Grande do Sul. Gleidson, pode soltar as imagens. Essa imagem é muito cruel, né? Porque a gente sabe o que aconteceu com várias famílias cujo chefe se desesperou. Muito bem, vamos entender o que o governo ofereceu ontem através do Conselho Monetário Nacional para os produtores gaúchos. Vamos à FARSU, a Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, falar com o seu economista-chefe, o Antônio da Luz. Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Sua emoção que você externalizou agora é a nossa. É muito difícil ver essa imagem, porque ela não é uma imagem sozinha. Ela é uma imagem representativa de fatos que efetivamente aconteceram. E isso torna, além de mais difícil, mais sombrio essa situação toda que o produtor gaúcho vive no Rio Grande do Sul. Ontem o governo soltou uma resolução do Conselho Monetário Nacional que era aguardada para abril e que foi sendo postergada até chegar na quinta-feira da semana passada, que era a última informação que sairia. Não saiu, porque o governo contingenciou um monte de rubricas, como falei aqui na entrevista anterior,
mas ontem largou essa resolução a partir, enfim, do Conselho Monetário Nacional. Esta é uma medida que simplesmente ela é desenhada, resolução do Conselho Monetário, ela só pega recursos controlados, ou seja, é o recurso com o juro do Plano Safra. Aquele produtor que que tomou um custeio ou que tem uma prorrogação num custeio com recursos com o juro do Plano Safra, se é Pronaf, se é Pronamp ou se é demais produtores, com o juro do Plano Safra, essa resolução permite prorrogar em até 3 anos. Bom, antes de falar da efetividade dela, eu quero deixar claro para o nosso telespectador, para o nosso produtor rural, que mesmo que esta resolução fosse perfeita ou que venha a se tornar perfeita, ainda assim, todo produtor endividado com recursos livres, este que está pagando 2% ao mês, 3% ao mês, mais de 3% ao mês, esta resolução tem efeito zero para esse produtor. Para o produtor que tem dívidas com cooperativas, com revendas, com cerealistas, esta resolução tem efeito zero. Não porque ela foi mal redigida, é porque resoluções do Conselho Monetário, elas só buscam a solução do controlado. Nos recursos controlados existe um número muito grande de produtores, não tenha dúvida, e que ajuda muita gente, não tenha dúvida. Mas a maior parte da dívida, João Batista, não é controlada, é livre, dentro e fora do sistema bancário, financeiro. Então, só a resolução por si só não resolve o problema. Isso precisa ficar claro. Agora vamos a examinar a resolução em si para ver os pontos que, no nosso entendimento, são vários, que precisam ser melhorados. Vamos lá. Lá no início dela, ela tem uma frase que diz o seguinte, que os produtores podem fazer a prorrogação desde que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação. E ela, instituição financeira, demonstre a capacidade que esse produtor tem de pagar. Ou seja, ao invés de eu usar os recursos como decreto de emergência, decreto de calamidade, aí agora eu passo essa tarefa para o banco, que não tem a obrigação somente de informar. Ele, agente financeiro, vai ter que provar para o governo que aquele produtor teve o problema e que ele tem condições de dar a volta caso seja feita a prorrogação. Isto não é um jeito correto de se resolver esse problema. E não é nem porque vai empoderar banco, não é nada disso. É que passa para um agente financeiro uma obrigação que não é dele. E dá para esse agente financeiro, mais para frente, nós temos lá 30 dias para depois do vencimento da dívida, no máximo 30 dias, ele tem que formalizar tudo isso. Então, a primeira questão que nós vemos aqui, João Batista, é de execuibilidade. É exequível isso? É possível fazer? Estive conversando com os agentes financeiros desde as primeiras horas da manhã e o que se observa é que os agentes financeiros, eles não estão preparados para isso. Poxa vida, por que não usa os decretos de emergência como sempre se fez? Por que não usa os laudos técnicos agronômicos como sempre se fez? Para que passar para um terceiro essa obrigação? Isso não é bom. Outra coisa, eram para ser 4 anos, vieram 3 anos. Então nós temos que melhorar essa questão do prazo. E outra coisa que não está relacionada à resolução, mas é algo que precisa ser melhorado. Desde 1º de janeiro de 2025, entrou em vigor no Brasil uma norma, não para o agro, para tudo, que muda a forma de qualificação do rating do tomador de crédito. Seja ele produtor, seja pessoa física, urbano, jurídico, não importa. Mudou. E isso tornou muito pior para o agro, muito pior. Nós precisamos ter uma flexibilidade desse processo, assim como fizeram lá na pandemia, assim como fizeram na enchente no ano passado,
tem que ter uma flexibilidade para estas prorrogações durante pelo menos um período, agora de maio até outubro, sei lá, tem que ter uma janela de flexibilização desses enquadramentos, senão vai ficar muita gente de fora. Então, resumindo, João Batista, esta resolução, ela é um passo, mas ela é um passo que tem uma série de problemas que precisam ser melhorados. E mesmo que eles venham ser melhorados, uma resolução não atende à necessidade dos produtores que estão devendo com recursos livres, 2% ao mês, 3% ao mês, e nem aqueles que devem para a cooperativa, que devem para a revenda, que devem para a cerealista. Então, isto somente uma securitização para resolver. Por isso que é importante ter a resolução, é importante melhorarmos a resolução, mas ainda assim uma coisa não inviabiliza a outra. Tem que ter a resolução melhorada e a securitização. Não é uma coisa ou outra, ou seja, isso é importante ficar claro para o produtor. Não é uma coisa ou outra, são as duas. A resolução para quem precisa de resolução e a securitização para quem só a securitização resolve. Securitização tem várias formas de fazer. Tem o PL do senador Heinz, que conta com 100% do nosso apoio, do apoio dos produtores, está aí, né? Está bastante claro, 100% dos sindicatos rurais, a Federação da Agricultura, todo mundo já se manifestou nesse sentido. Agora, tem um rito legislativo para até chegar lá, e os produtores precisam estar vivos, né, financeiramente, para isso acontecer. Então, tem que ter uma linha securitizadora que tem que ser uma ponte para o produtor chegar lá. Também com 20 anos, com recursos do Fundo Social do Pré-Sal. Essa proposta já está com o governo federal, já está aberta essa discussão. O ministro Fávaro, inclusive, já falou publicamente que topa discutir esse assunto. Agora, não basta só o ministro Fávaro, tem que ser todo o governo, tem que ser uma decisão de governo, porque senão não adianta. Não dá para cada ministério ser um governo, tem que ter uma fala de governo dizendo, olha, nós vamos fazer e vamos tocar. E, paralelamente a isso, o Congresso tem que agilizar o processo do PL do senador Luiz Carlos Reis. Bom, em resumo, Antônio da Luz, a posição de governo que você fala é a posição de Lula. Ele é o presidente. Claro, ele é o presidente. Ele é o presidente. E está lá porque quer, ninguém mandou, né? Você candidatou para ser lá, tem que resolver. Segunda coisa muito clara, o grande grito, a grande reivindicação dos produtores, que é securitização, já não veio. Não, a securitização, ela não vem na resolução. A resolução, ela pega uma parte da dívida e uma parte dos produtores. Mas o grosso fica de fora. O grosso, a maior parte fica de fora. Agora, a crueldade não é só simplesmente aquilo que você revelou, que fica ao banco provar que existe capacidade de pagamento dos seus clientes. Olha que loucura. Não é disso que se trata. O que se trata é que não somente os bancos, né, mas a indústria, as revendas, tal, eles têm crédito dos produtores. Eles hoje vencem. Hoje é o dia 30, é o dia fatídico. Por isso que os produtores estão nas estradas. E aí, muitos dessas empresas vão exercer as tais garantias. Antônio, as garantias são as propriedades dos produtores? Muitas vezes sim, João Batista. Infelizmente, essa é uma realidade. Esta é uma realidade. Muitas vezes é a propriedade do produtor, uma máquina, às vezes a única que tem, às vezes uma casa, um imóvel no meio urbano. João Batista, a maioria dos produtores, o que tem a perder é o tudo que tem. Então, precisa sim ter uma solução para isso. E, de novo, para ficar claro, a resolução, mesmo que venha a ser perfeita, mesmo que ela se aperfeiçoe, se tire todas essas coisas que nós encontramos inadequadas, ela não resolve o problema fora do sistema bancário. E nem sequer as dívidas com os agentes financeiros, que são livres. São só as controladas. A maior parte da dívida é livre. Ficou muito claro. Antônio, diante desse cenário, com a sua experiência, vendo o que foi prometido e que não foi cumprido,
Como é que você vê, a partir desse instante, a partir de agora, como é que vai ser a vida e o futuro dos produtores gaúchos, Antônio? Olha, João Batista, nós vamos ter que aperfeiçoar essa resolução para que mais produtores sejam contemplados com o que, ou não sejam excluídos. Nós não pretendíamos ter essa agenda, nós pretendíamos focar agora só na securitização, só nas discussões de uma linha para ser a ponte para a securitização, no andar da securitização dentro do Congresso. A nossa expectativa era focar só nisso, mas agora nós vamos ter que também trabalhar para melhorar essa resolução, para que ela não seja a letra morta para um monte de produtores rurais. Agora, o produtor que tem o recurso controlado e precisa dar um jeito, é importante ele procurar o seu agente financeiro para iniciar logo, porque o agente financeiro só tem 30 dias após o vencimento para formalizar o resultado. Então, ficou uma janela muito, muito apertada. Então tem que fazer. E os demais têm que continuar cobrando, continuar mobilizados de maneira ordeira, de maneira pacífica, não tenha dúvida, mas seguir apresentando o seu pleito de securitização, porque é o que resta neste momento. Tá. Juros controlados são aqueles juros equalizados pelo governo, para o pessoal do Pronaf, é mais ou menos isso, né, Antônio? Isso, Pronaf, Pronamp e demais produtores, um pedacinho. Tá. E terminando com a exortação do senador Luiz Carlos Reis, que somente vai ter solução se a pressão continuar. É isso, Antônio? Bom, isso é uma fala política, né, do senador. Eu não sou político, eu sou economista. Agora tudo indica, né, falando agora como cidadão, não estou falando como economista da Farsul, falando como cidadão, a pressão está aí, né? Os sindicatos rurais estão todos aí apoiando, a Farsul está apoiando, está todo mundo apoiando. Então o caminho é este mesmo. Muito bem. Antônio da Luz, mais uma vez, muito agradecido pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. A gente precisava transmitir as informações técnicas que você fez com brilhantismo, como sempre. Muito obrigado, Antônio. Viva o povo gaúcho! Viva o povo gaúcho, que é um povo guerreiro desse país, desse nosso Brasil guerreiro também. Um abraço, João Batista. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta para as estradas, ao vivo, aqui do Tempo e Dinheiro, né? Estamos cumprindo a nossa missão, com muita dificuldade, mas estamos e vamos em frente. Vou devolver para o Sérgio para a gente saber dos preços, da continuidade. Daqui a pouco nós vamos voltar às estradas do Rio Grande do Sul. Sérgio Braga, é com você. Vamos direto às notícias dos hortifrutis. Oferecimento da LS Tractor. Vamos lá, Gleidson. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Apuração feita pelo CP, oferecimento da LS Tractor. Começamos sempre, tradicionalmente, com o preço do leite. Desta vez, pago ao Espírito Santo, ao produtor de lá, que recebeu ou recebe R$ 2,65 mais 94 pelo leite captado em março. Ovo branco, a caixa de 30 dúzias, CIF em Recife, a R$ 148,52. Cebola beneficiadora, a cebola amarela híbrida, tipo 2, em Irecê, região, saca de 20 quilos, a R$ 60. Tem o tomate de salada longa-vida ao produtor de venda nova de imigrante, a caixa aberta a R$ 90 mais 50 centavos. E a laranja, indústria, aqui no interior de São Paulo, a média a R$ 40, aliás, R$ 45,16, a caixa de 40,8 quilos. Bom, lembrando mais uma vez que a apuração feita pelo CPE e as notícias do Hortifruti tem oferecimento da LS Tractor. Lembrando, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Gleidson. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai voltar. Obrigado, Sérgio. Você vai passar os preços do café e nós vamos voltar para as estradas do Rio Grande do Sul. Gleidson, posso ir para as estradas? Já? Ainda não? Vamos ao café então, João. Vamos aproveitar o café. Tá, vamos para o café? Preços do café, Sérgio. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis.
Começando por uma informação, antes de mais nada, das cotações, inclusive divulgado pela Investing, que a ICE, que é a Bolsa de Nova York, vai mudar a precificação dos contratos de café arábica, da mesma forma que são negociados em Londres, ou seja, passa de sacas para toneladas métricas. E quando isso vai acontecer? A partir de 2028, o contrato 2028, março de 2028, será o último no formato atual. E quando esse contrato expirar por volta de março de 2028, os outros contratos serão cotados em dólares por toneladas métricas. Portanto, a Bolsa de Nova York se prepara para poder mudar a precificação dos contratos de café de sacas de dólares para toneladas métricas também em dólar. Agora sim, Gleidson, vamos ao café que segue pressionado em Nova York, 341,85, 1,88 de queda para o julho. Demais posições, vamos lá, vamos acompanhar o que acontece nesse momento também. 1,79 de queda para o julho, 342,15, negociações, portanto, apontando a queda de 1,79%, setembro a 339,50, 1,77 de queda, café negociado para dezembro a 335,35, queda de 1,73%, março a 330,65, 1,70 de queda. As negociações em Nova York recuam. Na P3, como é que está o café? Sacas em dólares, Gleidson, vamos lá. 410 dólares e 10, a queda de 1,55%. E o café em Londres, nesse momento, só conferindo as negociações praticamente encerradas, com café apresentando queda de 1,23% a 4.502 dólares por tonelada. João Batista Olive. Bom, acho que na sequência, enquanto a gente faz conexão com o Rio Grande do Sul, eu quero saber dos preços do boi gordo. Vou voltar para você, Sérgio. Notícias da pecuária no ar. Mês de maio encerrando com pressão sobre a arroba do boi gordo. Expectativa agora para o mês de abril, recebimento de salários, primeira semana, e também uma diminuição da oferta de gado em boa parte das praças pecuárias. Isso, sem dúvida nenhuma, aliada à notícia de que o Brasil conquistou o status de livre de febre aftosa sem vacinação, deve conquistar novos mercados e dar um ganho, principalmente na valorização da arroba aqui no Brasil. Mas, por enquanto, o que está sendo colocado na mesa é o comércio de carne, que teve uma melhora um pouco nas cotações, no preço no mercado, principalmente aqui em São Paulo. Mas vamos à B3 acompanhar as negociações que hoje se encerram o mês em alta, vendo que o junho já passa a ser o contrato mais negociado, alta de 0,10% a 312,95, julho a 322,45, 0,39 de alta, agosto 326,10, 0,38 de alta, setembro 331,80, 0,09% de alta. Uma praça recuou, 7 subiram entre as 32 pesquisadas pela Scott Consultoria. Referência em São Paulo ainda estável, 297,50, boi comum a prazo já descontado, sudoeste do MT 294,50. Cuiabá, assim como a região sudeste do MT, 295,50 no aprazo. Quatro outras praças na sequência: Redenção no Pará, 271 no aprazo, 285,50 em Paragominas, no Pará, região sudeste de Rondônia, 261, sul da Bahia, R$266. Luiz Gustavo Sussumo, do CPE, comenta o mercado do boi gordo nesta sexta-feira, encerramento do mês de maio. Olá, Luiz Gustavo. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. E sexta-feira, mais uma semana chegando ao fim, né? A gente tem observado aí nessa semana o mercado com uma tendência forte de estabilidade nos preços, mas nos últimos dias negociações mais firmes, né? Uma liquidez um pouco melhor nessas negociações e um mercado um pouco mais firme do que a gente vinha observando nas últimas 2 semanas, tá? Isso tem acontecido também, tanto para animais para abate, quanto na ponta final na carne, né? Apesar aí dessa última semana de mês, muitos agentes buscarem reajustes negativos nas suas tabelas de carne com osso para buscar essa saída melhor,
A gente ainda observa que os preços tiveram uma certa tendência de estabilidade aí, e mesmo com a demanda um pouco enfraquecida, o pessoal conseguindo segurar um pouco essas cotações, tá? Esse patamar, né, esse panorama que faz com que a carne bovina não se desvalorize muito nessa última semana, faz com que a concorrência dela frente às principais concorrentes, né, carne suína e carne de frango, seja perdida o que a gente tinha recuperado nas últimas semanas, né, dizendo assim, porque já para carne suína e carne de frango, essa última semana do mês de baixa, né, demanda, baixa liquidez no atacado e no varejo, apertou bem as cotações, né? Então a gente teve aí a carne bovina se desvalorizando na semana, né, de quinta passada até quinta ontem, 0,5%, tá? Indo a R$ 21,44 por quilo. A carne suína ela teve uma queda mais intensa, de 2,6% no mesmo período, e o frango resfriado 8,7%, né, bem forte. Tudo isso comercializado no atacado da Grande São Paulo. Com isso, a diferença de preço entre a carcaça bovina, né, e a carcaça suína e o frango aumentaram, né, simbolizando essa perda de competitividade. A carcaça suína ficou R$ 9,6 por quilo mais cara que a carcaça bovina, um aumento na diferença na semana de 2,6%, enquanto o frango ele foi a R$ 13,52 por quilo de diferença, né? Uma diferença bem grande. Um aumento aí de 5,1% nessa relação, tá? Obrigado, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios. Obrigado, Luiz. Bom final de semana, a equipe do CPEA em Piracicaba, direto em Bebedouro. Nós temos a participação da Isabela Camargo, da HN Agro. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, estamos fechando então o mês de maio, onde a pressão do mercado do boi gordo predominou, né? A pressão de baixa. Mas nada diferente do que a gente esperava. Maio normalmente é um mês com maior oferta de animais terminados, e isso colabora aí para preços abaixo da referência. A semana em si foi marcada por baixa movimentação no mercado do boi gordo. Do lado do frigorífico, a oferta, ele ofertou preços abaixo da referência, mas ele encontra resistência do lado do pecuarista em seguir com os negócios. Então, o resultado aí foi um encurtamento das escalas de abates quando a gente compara com a semana anterior. Do lado da demanda interna, a semana foi marcada por uma maior movimentação, resultado do período do mês que nós estamos, né, com o atacado se abastecendo, pensando aí na primeira semana do mês, isso colaborou para preços mais firmes. No mercado internacional, o cenário foi positivo e devemos ter mais um mês aí com ótimos resultados. Para junho, a expectativa no curto prazo é de que a gente ainda observe uma pressão de baixa no mercado do boi gordo, mas acreditamos aqui na HN Agro que pode ser em menor intensidade do que observamos agora em maio. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Tá bom. Ok, o Sérgio Braga daqui a pouco volta conosco para o encerramento. Deixa eu passar as últimas informações de um dos motivos por que o dólar está subindo, não só aqui no Brasil, no mundo todo, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a China de violar a trégua tarifária estabelecida com os Estados Unidos. Isso ele falou nesta sexta-feira, ameaçando reacender a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Trump disse, aspas, eu fiz um acordo rápido com a China para salvá-los do que eu achava que seria uma situação muito ruim. E eu não queria ver isso acontecer, publicou o Donald Trump em sua plataforma Truth Social nesta sexta-feira. Aí ele continuou, mas a China, talvez não surpreendente para alguns, violou totalmente seu acordo conosco. E aí termina o Trump. Adeus ao papel de bonzinho. Então está reaceso o conflito tarifário entre as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e China. A situação da economia ficou novamente agudizada, esgarçada. Nós vamos continuar acompanhando. Sejam o produtor rural mais bem informado, entrando no Clube do Tempo e Dinheiro. O Sérgio Braga vai continuar informando a todos vocês, vai passar informações das paralisações nas estradas do Rio Grande do Sul. O Notícias Agrícolas está atento a tudo isso, a todas essas pautas. A equipe da Carla Mendes está acompanhando e nós temos o Sérgio Braga de volta, Sérgio. Agora à tarde você continua acompanhando essas duas pautas, concorda?
Exatamente, e não só isso, fazer um convite a todos os pecuaristas também que acompanhem logo mais a entrevista com Sebastião Jaqueto, pecuarista de Rondônia, que vai trazer muitas informações preciosas na experiência dele, principalmente com operações de rede, João Batista. Sim, aquelas alternativas feitas, aquelas sugestões feitas pela equipe da G-Trade para que os produtores aproveitassem o melhor momento de que o milho está barato e a arroba do boi gordo deveria ser aproveitada nesse instante. Foi o que aconteceu e você vai mostrar para a gente daqui a pouco, 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília, Sérgio? Vou, a partir das 14h30, conversar com ele e disponibilizar na sequência. João Batista. Muito bem. E atenção, então, às movimentações das estradas do Rio Grande do Sul e desse impasse entre as duas maiores superpotências econômicas do mundo, Estados Unidos e China. Com isso, o dólar está agudizado. Antes de mostrar imagens que nos chegaram das estradas do Rio Grande do Sul, como é que está o câmbio, Gleison? O dólar, nesse instante, está a 5,70, com alta de 0,73%. Agora sim, caminhamos para o encerramento com as imagens das manifestações dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. É com você, Gleidson. Tá. Bom, e agora essa imagem crucial do símbolo da resistência e da determinação do produtor gaúcho, essencialmente com a nossa bandeira. Com ela, nós estamos encerrando mais essa edição, dizendo que vai dar certo, porque o Brasil vai vencer. Vamos em frente, Brasil. Vamos em frente, povo gaúcho. Daqui a pouco, Sérgio Baga com mais informações. Obrigado, Sérgio. Bom final de semana. Boa João. Até mais. Muito bem, obrigado a você pelo seu apoio, pelo seu interesse em estar conosco e ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Obrigado a todos, viva o Brasil e vamos em frente.